tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vocês já estão vendo hoje quem é minha convidada. Vocês sabiam que essa mocinha aqui, ela tem um pós-doc, é pós-doc, né? Que você tem em oncologia, quer dizer, ela entende tudo de câncer. E como a gente tem falado muito da nossa microbiota intestinal, nós vamos juntar os dois temas. Grazi, obrigada novamente por estar aqui conosco, a doutora Graziela Ravassi. Grazi, como é que é essa história de as minhas bactérias intestinais podendo, digamos assim, me levar a ter até um câncer? Primeiro, obrigada, Gi, de novo. É um prazer estar aqui. Bom, é nossa. As nossas bactérias, bom, a gente já sabe que as nossas bactérias do intestino, elas têm uma relação muito próxima com saúde e doença. Perfeito. Né? Então, um desequilíbrio microbiano no intestino, ele pode favorecer doenças, né? Dentre elas o câncer. Puxa vida, mas como que é isso? Como é que acontece isso? Então, o que se acredita é que um desequilíbrio intestinal, ele favorece uma inflamação intestinal. A inflamação intestinal, ela é capaz de modificar os nossos genes. Ela promove mutações celulares. E as mutações celulares são responsáveis pelo desenvolvimento do câncer. Então, esse é uma das ideias, né? E aí você está falando do câncer de cólon? Não. Geral? Geral, porque normalmente quando você tem uma inflamação intestinal, você altera toda a permeabilidade do intestino. Então esse ambiente inicialmente local, ele pode se tornar sistêmico, porque ele sai do intestino e passa para a corrente sanguínea. Traduzindo, lembra quando eu falo que a nossa parede do intestino tem que ser uma parede, que nem uma parede da casa da gente, com tijolinho, tudo grudadinho, bonitinho, separando os ambientes? Dependendo, porque assim, eu até brinco com o meu paciente, eu digo que os pedreiros dessa parede são as boas bactérias. Isso, então, quando você perfeito. não tem essas boas bactérias, você não tem os pedreiros para tomarem conta da parede intestinal. Então, o que acontece? Permeabilidade, são uns buraquinhos, vamos dizer assim, que o cimento desapareceu e daqui a pouco tem lá um buraquinho, você está olhando daqui de dentro do intestino para lá, que é dentro do seu corpo. Então é isso que a Grazi está falando. Então você daqui vai, atravessa e cai na corrente sanguínea. Então é sistêmico. Isso. E esses normalmente são metabólitos, são toxinas produzidas por essas bactérias e pedaços dessas bactérias que também saem do intestino, vão para a corrente sanguínea. E elas podem atingir outros tecidos. Mas mais do que isso, quando a gente tem uma alimentação errada, principalmente rica em gordura, o processo de digestão das gorduras, ele também engloba toxinas bacterianas. Então, na hora de emulsificar, lembra das nossas lipoproteínas? É verdade, As nossas lipoproteínas carregam nossa gordura do que a gente come, mas também levam as toxinas produzidas pelas bactérias. É porque... na verdade, a gordura não se mistura com água, né? Então, a gente precisa de um carrinho transportador, que é aquele exame que a gente faz para ver como está o nosso colesterol. São aquelas lipoproteínas, LDL, colesterol. Só que a gente esquece que ela não transporta só a gordura do alimento. Sim. Ela transporta outras coisas que também são gorduras. Sim. E esses metabólitos são gorduras? Na verdade, eles têm uma afinidade por gordura. Eles se ligam rapidinho na gordura. E aí, como os nossos tecidos, todos os nossos órgãos, eles captam a gordura das nossas lipoproteínas, as toxinas vêm junto. Então, toxina dentro de qualquer tecido, qualquer órgão, pode sinalizar inflamação e a gente acaba de desenvolver uma inflamação sistêmica aí. Por isso que hoje nós falamos que tudo começa praticamente com uma inflamação, né? Sim. A obesidade é uma doença inflamatória e que é a mãe hospedeira de tantas outras, né? Sim, sim, exatamente. Quando a gente pensa em câncer, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente tem uma inflamação devido a uma desbiose, um desequilíbrio nas nossas bactérias, o que acontece com o nosso sistema imunológico? De tanto ele ficar exposto a essas toxinas bacterianas, a essas bactérias, ele desenvolve um mecanismo rebote, um mecanismo contrário a isso, que é o seguinte: eu não posso inflamar demais, porque vai ter um momento que eu posso até causar uma sepse. Então, vamos traduzir um pouquinho. Traduzindo, vamos lá. Uma infecção muito grande em que eu vou deixar esse paciente acamado.
Entendi. Quer dizer que a gente como que cansaria o nosso sistema imune? Ele faz fadigaria, seria isso? Ele tem que ter um limite de resposta a essa agressão. Como é que ele faz isso? Ele baixa a resposta. Ele desenvolve como se fosse uma tolerância imunológica. O que é isso? Sabe aquele amiguinho chato? Que você fala assim, tudo bem, eu vou ter que trabalhar com ele o ano inteiro, ok, eu vou tolerar ele. Entendi. Entendeu? E aí se instala uma inflamação crônica de baixo grau no nosso corpo. Que é aquela famosa, né, como é que a gente chama? De inflamação de baixo grau, que não aparece nos exames, né? Exatamente. Quando a gente tolera esse ambiente teoricamente estressante, eu também abro uma janela para tolerar mutações nos nossos genes. E aí é uma janela para o desenvolvimento vocês do câncer. aprendem, eu aprendo também muito, viu? Porque realmente cada convidado aqui do Mais Saúde a gente escolhe a dedo. Então, quando eu escolhi a Grazi, eu estava louca para trazê-la. E você não vai vir só aqui, você vai ir na rádio também, né? Porque bom, aqui é o pessoal da TV, mas a gente vai lá na rádio também e vocês vão poder interagir, porque o programa é ao vivo. Então, o perigo justamente de nós estarmos o tempo todo com essa janela de oportunidades, deixando quem não precisa entrar, o amiguinho chato, e aí fazendo com que o nosso sistema imunológico passe a tolerar coisas que não eram para ser tolerados, eram para ser combatidos. Exatamente. E aí eu tô lembrando da vitamina D, tô errada? A vitamina D no sentido da importância da vitamina D nesse quadro do nosso sistema imunológico, né? Ela é muito importante. Ela ajuda na função do sistema imune. Na verdade, quanto mais equilibrado forem os nutrientes, você consegue organizar melhor o seu sistema imunológico para ele combater o que tem que ser combatido. Então, vamos aproveitar esses últimos 3 minutinhos do programa. O que em termos de alimentação, eu poderia estar fazendo? Vamos supor que eu estou com uma pessoa exatamente com esse quadro. O que ela deveria fazer para combater isso? Primeiro, na dieta, tirar todos aqueles alimentos que têm uma ação inflamatória. Quais são? Industrializados, aquele excesso de gordura, de farinhas simples, farinhas brancas. Então, tomar cuidado com aqueles alimentos que são mais alergênicos, como às vezes é o caso do amendoim, do leite. Então, precisa tomar muito cuidado, né? Então, essa é a ação principal. E trocar os alimentos pela nossa famosa dieta mediterrânea, que é, de maneira geral, a mais benéfica, a mais benéfica. Lembrando que você pode estar assistindo os nossos outros programas, onde falamos de dieta mediterrânea e outros tantos assuntos interessantes através do Canção Nova Play, tá? E, fora isso, seria o caso de estar tomando uma suplementação? Você acha que seria interessante, já que eu estou com todas as minhas bactérias desequilibradas, colocar uma turma do bem ali para tentar colocar ordem na casa, digamos assim? É fundamental colocar ordem nessa casa que está bagunçada. Primeiro, a gente sempre tenta colocar ordem na casa com os alimentos. É aquela comida de verdade. Vamos na feira, escolher o prato mais colorido, incluir peixe, azeite, oleaginosas. E lembrando, gente, qual foi o primeiro item, você que nos acompanha sempre, que a dieta mediterrânea tem? Fibra. E fibra faz o quê? É o alimento dessa nossa microbiota do bem, que quando você oferece, ela é muito dinâmica, né? Muito dinâmica, e ela favorece uma diversidade de bactérias, combatendo um desequilíbrio. É um exército. Então você vai ter desde o soldado raso até o general. Gente, é comida, né? No final de... Assim, é comida. A não ser quando a gente já conhece o nosso intestino, a gente tem exames para fazer isso. E aí, quando a gente conhece, a gente também consegue bolar um grupo de outras bactérias para combater aquele conjunto ruim. Porque tem algumas bactérias, né? Aquele Clostridium difficile, né? Que, gente, ali é punk. Realmente tem umas bactérias que são complicadas. E aí a gente precisa de uma abordagem muito pontual com um profissional da área, né? Bom, querida, mais uma vez o programa acaba rápido, cheio de informações, inclusive para mim. E nós estamos aqui para isso, para tentar fazer com que você, em pequenas atitudes, consiga melhorar a sua saúde e a da sua família, né? Principalmente das crianças e dos adolescentes. Bom, Grazi, muito obrigada mais uma vez e espero, porque ela vai ficar por aqui um bom tempinho, viu? Eu faço questão de, trazer a Grazi o máximo possível aqui no programa Mais Saúde.
Um beijo grande, divulgue o Mais Saúde, porque divulgando Mais Saúde você está divulgando a comunidade Canção Nova. Um beijo grande e até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.